Salve, queridos ouvintes, queridos telespectadores, ouvintes da nossa querida Rádio Boa Nova, telespectadores da nossa querida TV Mundo Maior. Alegria imensa estarmos juntos novamente para a apresentação de mais um programa Alma Querida. Queríamos pedir para vocês que nos ouvem e nos veem que façam uma ligação, ela será gratuita de qualquer lugar do Brasil, 0800 12 18 38. Você vai ser atendido pelo Clube Amigos da Boa Nova e vai ser esclarecido do que pode derivar da sua filiação como sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Como é que você vai nos ajudar a levarmos adiante os nossos propósitos, projetos, metas, objetivos de esclarecermos consciências pelo nosso Brasil e pelo nosso mundo afora. 0800 12 18 38. 12 18 38. Ligue e nós te agradecemos, como também todas as crianças que são assistidas pela Fundação Espírita André Luiz e todos os ouvintes que se beneficiam desse trabalho maravilhoso que é feito pela TV Mundo Maior e pela Rádio Boa Nova. Esse programa, Alma Querida, tem por objetivo responder os e-mails que nos são endereçados pelos nossos ouvintes e telespectadores, trazendo questões atinentes ao Espiritismo. O primeiro que nós vamos atender hoje é de uma mulher, uma irmã nossa, que nos diz: Doutor Adão, frequento um grupo de estudos das obras de Allan Kardec e recentemente levantamos uma questão delicada sobre resgates. Minha maneira de pensar em relação a resgates do passado difere um pouco das demais e causou até espanto. Algumas pessoas acreditam que se uma pessoa difícil entra em sua vida, é um caso de resgate e ficam insistindo naquela relação, causando muito mal-estar, prejuízo moral, angústia e raiva, caracterizando uma relação tóxica. Eu acho louvável a atitude daqueles que, mesmo apanhando, ficam ali ao lado do agressor, até que consigam ajudá-lo. Porém, eu lhe pergunto, isso é realmente necessário? Não existem outros meios menos dolorosos para isso? Creio que não exista um padrão doloroso, como alguns na doutrina insistem em dizer. Cada caso é um caso. Precisamos analisar quais foram as propostas daqueles espíritos envolvidos nos resgates. Não? Um grande abraço. Minha querida, você tem razão em parte, cada caso é um caso. Mas nós queríamos só lembrar para você o seguinte, em primeiro lugar, a parábola dos talentos. Então, o Senhor sai e ele, antes de viajar, ele chama 3 dos seus servidores e a cada um deles ele dá talentos. A um ele dá 10, a outro ele dá 5, a outro ele dá 1 talento. E diz lá o texto do Evangelho, segundo a sua capacidade. E diz, ide, aplicai os talentos e multiplicai-os. Aquele que recebeu 10, depois de algum tempo o Senhor volta. E aquele que recebeu 10, ele é chamado, como os outros 2, a prestar contas dos talentos. E aquele que recebeu 10 diz assim, eis aqui os seus 10 e outros 10 que lucrei. Então vamos guardar essa frase, que às vezes nós não prestamos atenção nas pegadinhas que existem nas parábolas, né? Eis aqui os seus 10 e outros 10 que lucrei. Ora, ele recebeu 10, empregou, lucrou, dobrou os talentos, mas ele vem, eis aqui os seus 10 e outros 10 que lucrei. Significa o quê? Ele ficou sem nenhum talento. Ele entregou os talentos que ele recebeu e aqueles que multiplicou, então, a rigor, ele teria ficado com 0. Aquele que recebeu 5 vem e diz aqui, assim, eis aqui os seus 5 e outros 5 que lucrei. A resposta é a mesma. Tá? Ele fica sem nada. Se ele devolveu os 5 e mais os outros 5 que ele ganhou, ele ficou sem nada. O Senhor dos talentos fala com aquele que devolveu 10 e aquele que devolveu 5, a mesma coisa. Servo bom e fiel, ele elogia tanto um quanto o outro. Foste fiel nas pequenas coisas, te daria a intendência das grandes. A mesma coisa que ele diz para o que multiplicou 10, ele diz para aquele que multiplicou 5. Entra no gozo do teu Senhor, ou seja, seja feliz com isso. Entra no gozo do Senhor. Ou seja, quando você recebe talentos, os talentos que você recebe, não importa se eles são muitos ou são poucos, é tudo quanto você é capaz de usar. Tem que multiplicar.
e vai receber um elogio, o mesmo, vai receber uma promoção, a mesma, e um convite para a festa. Entra no gozo do teu Senhor. Felicidade, a mesma. Aí vem aquele que recebeu um talento. E o que ele diz? Ele diz aqui, eis o talento que me destes. Eu sei que você é severo, você colhe onde não semeia, ceifa onde não plantou. Então eu fiquei com medo, fui e enterrei o teu talento. O talento é de Deus, né? É do Senhor dos talentos. Enterrei o seu talento. Ei-lo aqui, enferrujadinho, de volta, o mesmo talento. Aí, o que é que ele recebe? Qual a fala para o enterrador de talentos? A fala é a seguinte, minha querida. Servo mau e infiel. Pois primeiro, servo bom e fiel. Esse é, servo mau e infiel. E diz lá, se sabias que eu era desse jeito, você devia ter entregue o meu talento aos banqueiros, para que quando eu viesse, eu recebesse pelo menos o resultado, o lucro da aplicação dos meus talentos. Veja só, se você não é capaz de multiplicar talentos, entregue o talento ao banqueiro. O que é entregar talento ao banqueiro? Ponha-se a serviço de alguém que é capaz de usar o seu talento de uma maneira que seja benéfica para os outros, então vai estar multiplicando. Esse é o banqueiro. Devia ter entregue o meu talento aos banqueiros para que quando eu voltasse recebesse pelo menos os juros do meu capital. Aí vem a fala para o enterrador. Servo mau e infiel é o começo. Depois diz que ele devia ter entregue o talento aos banqueiros e depois é dito assim, tira dele o talento. Tira dele o talento. Qual é a pegadinha que está por trás? Como tira? Ele já tinha entregue. Então ele não tinha talento nenhum, a rigor. E diz assim, tira dele o talento e dê àquele que tem 10. Mas o que tinha 10 devolveu os 10 que recebeu, os 10 que lucrou, também não teria nada. Dê àquele que tem 10. A ele, que é o enterrador de talentos, tá? Lançai-o às trevas exteriores. Ou seja, vai para uma região do sofrimento. Lá haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, o que você chama de sofrimento. E de lá não sairá enquanto não pagar até o último ceitil. Ou seja, até o último tostãozinho do resgate. De lá não sairá enquanto não pagar até o último ceitil. Ora, essa palavra pagar, ela existe nos evangelhos da mesma maneira que existe aquela outra quando Jesus diz assim, quem não odiar pai e mãe. Porque o não odite, no original, significa quem não amar menos. Não é odiar. E pagar aqui significa aprender. E nós mesmos usamos essa palavra pagar num contexto que é semelhante a esse da parábola dos talentos, quando nós falamos assim, eu não passei de ano ainda porque eu fiquei dependente numa matéria. Eu tenho que pagar essa dependência. Quando você paga a dependência, ou seja, você vai lá e prova que aprendeu, você passa. Há muitos doutores que estão aí na praça que ficaram dependentes em alguma matéria. Eu mesmo fiquei dependente na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, fiquei dependente de uma disciplina, que era Direito Penal, Basileu Garcia, porque eu chegava atrasado na aula dele. Fiquei dependente por faltas. Era a primeira aula, eu trabalhava, não conseguia chegar no horário, fiquei dependente por faltas. No outro ano, eu consegui um outro horário de trabalho e consegui cumprir a dependência, mesmo porque eu tinha mais que fazer provas e muito menos que frequentar as aulas. E eu cumpri, paguei a dependência, ou seja, paguei a dependência e tirei o meu diploma. Não me afetou em nada. Da mesma forma, nós também temos que levar em consideração essa história de pagar, o que você chama de resgate, tá? Nós temos que pagar aquilo que nós fizemos, mas nós temos de uma maneira fantástica. Nós queremos, nós pedimos, nós suplicamos pelo amor de Deus que nos seja dada essa oportunidade. E quando chegamos aqui, nós muitas vezes brigamos porque nos é dada a oportunidade de pagarmos aquela dependência e aí nós ficamos mal, porque dizemos, nossa, não é razoável tanto sofrimento. Tanto sofrimento para quê?
Sofrimento, nós só achamos que é sofrimento porque nós estamos sintonizados com a matéria. O Paulo de Tarso, ele diz assim, tende para vós como jubilosa a situação de você sofrer pelo Cristo, de você sofrer pelo Evangelho. Então, olha, é motivo de gozo você sofrer pelo Evangelho, mas isso quando você tem a sintonia. Se a sua sintonia é com o material, então você vai achar que a relação é tóxica. O que é uma relação tóxica? Eu vou definir de uma maneira diferente daquela que você está acostumada, minha amiga. Uma relação tóxica é aquela que nós nos relacionamos com alguém que nos traz desafios e ao invés de responder aos desafios desse alguém, os desafios que ele nos traz, acendendo a luz que existe nele, potencializando a luz que existe nele, nós fazemos o quê? Nós apagamos a nossa luz e respondemos com as trevas que o outro está nos trazendo. Mas o outro, quando ele vem e traz todos esses problemas a que você se refere, é a luz que existe nele que o traz até você. O traz até você para quê? Para que você potencialize a luz que está lá. Com o que você vai fazer isto? Com a luz que existe em você. Como você vai fazer isto? Seguindo a lei de Deus que está na sua consciência e que fora da sua consciência é expressa no Evangelho do Cristo. Ou seja, faça ao outro aquilo que você gostaria que se fizesse a você, não faça ao outro o que você não gostaria que se fizesse a você. Tudo quanto você quiser que se faça a você ao outro. Agora, se você não tem uma relação que seja tóxica no seu linguajar, você vai ter uma relação que é maravilhosa, gostosérrima, que te dê muita felicidade. E quando acontece isto, você, de repente, termina a sua vida aqui e quando você passa para o outro lado, você vai ficar na situação daquele servo que Jesus diz, já recebeste a sua recompensa. A recompensa é a vida aqui na matéria. E essa recompensa é muito ruim. Não é boa para nós termos essa recompensa. Então o que você vai querer? Olha, me ajude, Senhor, é a prática que você deve fazer toda manhã. Me ajude, Senhor, a enfrentar os meus desafios, as minhas provas, para que eu possa dar conta. De uma maneira tal que eu seja capaz de impressionar o inconsciente dessa pessoa que está comigo, com quem eu estou me defrontando agora, que está me desafiando. Está me desafiando a quê? Está me desafiando a ser paciente, benigna, a ser amorosa. Se você tem dúvida, leia no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, está lá um texto, a caridade segundo São Paulo. E o Kardec traduz como caridade uma palavra que, no original bíblico, seria mais justo ser traduzida como amor, que é uma passagem dos Coríntios em que Paulo fala, né? Se eu tivesse a fé capaz de transportar montanhas e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Se eu tivesse a fé derivada do fato de eu estar em sintonia com uma pessoa que tem instintos inferiores, eu tenho que ser mais elevado do que essa pessoa e demonstrar para essa pessoa o comportamento adequado. Como é que eu vou fazer isso? Perdoando 70 vezes 7, andando uma segunda milha, oferecendo a túnica a quem me pede a camisa. É assim que nós temos que fazer, né? Ter este compromisso com a vida e essa gratidão pela vida. Gratidão em que sentido? De aproveitar cada minuto. Aí você vai viver de que forma? Se vem um desafio e você não tem esse compromisso, você fala, ai que sofrimento, meu Deus, por que tanto sofrimento? Se você tem sintonia com Deus, você vai falar, obrigado, Paulo, porque você disse, de tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Então eu costumo fazer um desaforo, tá? Uma brincadeira meio desaforada. Você quer moleza? Por que você não foi encarnar no outro planeta? Esse planeta é um planeta de provas e expiação. E num planeta de prova e expiação, estão encarnadas as pessoas que trazem em si mais mal do que bem.
Se estão encarnadas aqui as pessoas que trazem em si mais mal do que bem, o seu companheiro, o seu parceiro traz em si mais mal do que bem. E você também. Quando você fala, a sua língua é um instrumento que tanto serve para abençoar, quanto para maldizer alguma coisa. E tem uma coisa fantástica, minha querida. É que quando você fala alguma coisa de alguém, de uma maneira agressiva, você está semeando no seu caminho. E isso volta para você, porque o universo é como se fosse um espelho. Mas eu digo sempre, é um espelho bumerangue, porque ele não apenas reflete a sua imagem, mas ele devolve para você aquilo que você pôs nele. Se você põe que as pessoas são chatas, que as pessoas privilegiam o negativo, você está falando que você acha isso e já está sendo negativo em falar isso das pessoas. E fica chato para uma pessoa que quer ter um foco espiritual da vida, viver perto de alguém que tem esse outro foco, como você. Sempre a parábola dos talentos vai te ajudar. A outra parábola que vai te ajudar, todas elas estão interligadas, né? É a parábola do filho pródigo, aquela parábola que ajuda acidentados, aleijados, ajuda pessoas que precisam de muleta para andar, aqueles que não são capazes de se deslocar de maneira adequada. Então, essa parábola vem e diz que você precisa orar por aqueles que te perseguem, por aqueles que te causam problemas. Por quê? Porque a luz que está nele está pedindo para a luz que existe em você, é como se ela estivesse dizendo assim, vamos crescer nós dois? Vamos crescer nós dois? Então, é todo um compromisso de desenvolvimento, de você estar sintonizada com a sua vida. Aí você vai aproveitar muito bem o desafio de estar encarnado. E não vai falar o que você falou no seu e-mail. Não consigo entender por que tem que sofrer. Isso significa que você acha que o sofrer é uma coisa ruim. O Paulo diz assim, tende para vós como motivo de júbilo você sofrer pelo Cristo. Então, é onde você precisa estar sintonizada com essa coisa maravilhosa que é viver a espiritualidade. Se você faz isso, você não vai achar que é um sofrimento muito grande estar vivendo e ter esses desafios. Não. Você vai achar que é uma bênção. Nós vamos fazer um intervalo e daqui a pouco nós voltaremos para darmos continuidade ao nosso Alma Querida.